Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar fazendo uma leitura no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Gálatas 5, 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Oremos, irmãos. Santo e amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por este culto. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, que as suas bênçãos estejam sempre derramadas sobre as nossas vidas, ó Deus. Esteja guardando todos os irmãos da nossa igreja, ó Deus, também esteja, ó Deus, na vida daqueles que se encontram enlutados, daqueles que porventura perderam algum ente querido, ó Deus, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é fiel e justo, ó Deus, e irá consolar o coração desses irmãos, também irá, ó Deus, nos proteger dos maus que assolam o nosso mundo, e nós pedimos, ó Deus, que esse programa de vacinação, ó Deus, ele seja acelerado quanto antes, que todos nós, ó Deus, possamos estar vacinados, imunizados, ó Deus, e livres desse mal, ó Deus, que já nos assola há tanto tempo, Pai. Mas nós agradecemos a Deus, porque em meio a tudo isso que vem ocorrendo, o Senhor tem estado ao nosso lado, ó Deus. Por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Convido o Ministério de Louvor para nós cantarmos 2 hinos. Nós vamos cantar o hino 148 do cantor cristão, Hora Bendita. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração, e sobre cuja toda dor trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com
154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Fim das tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de 2 Coríntios 9:7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Na nossa tela aí, então, os irmãos podem acompanhar, né, as duas formas, né, que nesse momento nós temos para os irmãos estarem entregando os seus dízimos, que é através do Pix ou através da transferência ou depósito bancário, tá? E aqui nesse texto, né, como diz, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza, né? Porque nós não podemos entregar o nosso dízimo com tristeza, não podemos entregar ele com pesar, não é um fardo para nós, mas é sim um sinal de alegria, um sinal de fidelidade para com Deus, ao qual nós então, nós não pagamos o dízimo, né? Também como muitas pessoas acham, nós não estamos pagando, nós estamos devolvendo então a 10ª parte de tudo aquilo que Deus nos concede. Tá? Já agradecemos os irmãos que têm contribuído, também estamos orando por aqueles irmãos que não podem contribuir, mas que têm esse desejo também no seu coração, né, de estar aqui ofertando também junto ao Senhor, e pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de todos os irmãos, pedimos também que abençoe a igreja, que nós continuemos, né, nesse mesmo propósito de honrar os nossos compromissos, de sermos fiéis
tanto aqui para com Deus, mas também para com as outras pessoas que nós temos, né? Água, luz e demais obrigações aqui que nós temos que arcar também, né? Então esse dinheiro ele é usado para isso. Lembrando, irmãos, de não esquecerem de colocar aí nos seus, de mandarem, né, os seus comprovantes de depósitos para que nós possamos ter um controle de todo o dinheiro, né, que entra aqui na nossa igreja, né? E lembrando também que se você está fazendo um depósito de ofertas para a campanha de missões, você especifique qual é o valor que está sendo destinado para missões, para que nós possamos fazer essa separação, né, do que é o seu dízimo, do que é a sua oferta para missões, ok? Nós vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai amado, te agradecemos por esses dízimos, essas ofertas entregues aqui, ó Deus, na tua casa, que o Senhor continue nos abençoando, que possamos sempre estar honrando nossos compromissos, que possamos, ó Deus, sermos aqui também honrados, ó Deus, perante as nossas autoridades, também, ó Deus, que não venhamos a negligenciar o nome do Senhor, ó Pai. Nós agradecemos porque até o dia de hoje o Senhor tem sido fiel para conosco, não permitindo que faltasse nada para nós, muito pelo contrário, ó Deus, o Senhor nos deu até o suficiente para que pudéssemos ajudar outras pessoas também. Por isso nós te somos gratos, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Convido o Ministério de Louvor mais uma vez. Estaremos cantando a música que é tema da nossa campanha de missões, né? Jesus é poder. Viva
Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Ser conhecido de Deus. Quero
E para encerrar esse período de louvor, cantaremos Digno de Glória. Digno
Amém. Antes de passar a palavra ao pastor Marcelo, gostaríamos de lembrar, da nossa campanha de missões mundiais, Viva o Poder da Transformação, Então, agora nós vamos assistir um vídeo, da nossa campanha de missões, e logo após o pastor Marcelo estará com a palavra. Olá, meus irmãos queridos, eu espero que todos se encontrem muito bem. Eu sou Carla, sou casada com o pastor William, somos missionários em Medellín, na Colômbia, já há 7 anos e trabalhamos com plantação e revitalização de igrejas. Neste momento, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco de como foi o meu chamado missionário, como foi que eu vim para o campo missionário. Eu me lembro de que quando eu ainda era criança, eu fazia parte de uma igreja que amava missões e que falava muito sobre missões durante todo o ano, não somente no período de campanha. Então, aquele universo onde se falava tanto de missões foi me envolvendo. E eu ainda criança, me lembro dos missionários que foram visitar a nossa igreja, dos testemunhos, das histórias deles de vitórias, mas também de muita tristeza e perseguição no campo missionário. E um momento, um casal de missionários foi à nossa igreja e enquanto o esposo falava para a igreja, a esposa foi falar para a gente, para as crianças no culto infantil. E aquilo foi muito especial, porque ela compartilhou conosco a experiência dela como missionária no campo missionário e ela falou na nossa linguagem para as crianças, de maneira que a gente pudesse entender aquilo que a gente ouvia falar durante as campanhas, mas agora a gente poderia conhecer a experiência de alguém que esteve ali no campo, que estava no campo missionário. E naquele momento eu me lembro que ela dizia que havia muitas crianças que ainda não conheciam sobre Jesus, não conheciam os heróis da nossa Bíblia, da nossa fé, e essas crianças não conheciam esses heróis, não conheciam Sansão, não conheciam o rei Davi, não conheciam a rainha Esther, não conheciam o apóstolo Paulo, Pedro e todos esses personagens que para nós são tão importantes porque são exemplo de fé. E aquelas crianças, e muitas crianças no mundo, não conheciam esses personagens. E aquilo falou muito forte ao meu coração, porque eu pensei, gente, como que alguém, como alguma criança como eu, pode ter uma infância que não conheça esses heróis, esses personagens, essas pessoas tão importantes? E ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, não é possível que isso aconteça. E eu me coloquei no lugar dessas crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar desses personagens da palavra de Deus. E eu senti tristeza por elas. E ali começou tudo. Ali começou a minha trajetória e hoje eu consigo perceber que desde aquele momento Deus esteve me preparando para que eu pudesse estar aonde eu estou agora e esteve me preparando para que eu vá para onde Ele quiser que eu esteja no futuro. E toda a minha vida foi assim. Quando mais ou menos na minha adolescência eu lembro de uma mensagem em que o pastor falava sobre legado, sobre o legado que nós vamos deixar. E eu pensava sobre isso, qual é o legado que eu quero deixar com a minha vida? Bem, com a minha vida eu quero impactar outras vidas. Eu quero impactar outras vidas de maneira eterna. Então, eu quero fazer a diferença para as pessoas de uma maneira que seja eterna.
eu quero apresentar Jesus a elas. Porque só Jesus impacta as nossas vidas, transforma as nossas vidas, toca as nossas vidas de maneira eterna. Então eu quero apresentar Jesus para as pessoas e quero falar para elas sobre esse amor que chegou à minha vida e fez com que eu tivesse vida eterna. Eu quero fazer isso. Então ali eu também comecei a pensar sobre o meu legado, sobre o que eu gostaria de deixar, sobre como eu gostaria de investir a minha vida. E com 17 anos eu disse sim ao Senhor e eu disse sim ao chamado que Ele me fez para ir ao campo missionário. E aqui estou, em Medellín, junto com meu esposo, cumprindo a missão do Senhor. Mas eu quero falar com vocês sobre algo interessante também, sobre uma vida para viver o poder de transformar. Já que a nossa campanha fala sobre viver o poder de transformar, eu quero falar para você sobre isso, uma vida para viver o poder de transformar. E aí eu vou lá em 2 Timóteo capítulo 1, e nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, segundo esses dois versículos, que são versículos também claves para a nossa campanha, versículos chaves para a campanha desse ano, a gente vai entender como viver uma vida que impacte outras vidas, uma vida que deixe um legado. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, primeira coisa para viver uma vida que deixe um legado, uma vida que viva o poder de transformar outras vidas, não te envergonhes do testemunho de Jesus Cristo. Não te envergonhes daquilo que o Senhor fez na tua vida. Usa esse testemunho para impactar outras vidas. Usa aquilo que o Senhor fez em ti para que você possa ser instrumento para transformar outras vidas. Simplesmente compartilhe aquilo do qual você já experimentou, tem vivido, tem sentido, essa perspectiva nova, eterna que você há recebido, que você já recebeu. Compartilhe isso e não se envergonhe do que Cristo fez na sua vida. Outras pessoas também precisam experimentar aquilo que você experimenta. Não seja egoísta de não falar sobre Jesus por medo de sofrer alguma represália, alguma atitude hostil. Não faça isso. Compartilhe sobre aquilo que você tem vivido. Outra coisa também fala o seguinte: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então a gente viu, não te envergonhes e se for necessário sofrer, padecer a causa do Evangelho, não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer. Saiba que a todo momento o Senhor vai estar contigo. Em cada momento. E essa é a palavra de força e de esperança que o apóstolo Paulo está apresentando a Timóteo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Diz o seguinte, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque não é o que nós fazemos, é o que o poder de Deus faz por meio de nós. A gente não tem noção disso. Muitas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa no que aquilo pode produzir em contra de nós mesmos. Mas é aí que a gente se engana. A gente não pode deter
a ação do Espírito Santo por causa de medo ou vergonha. A vida que vive o poder de transformar é aquela vida que somente permite que o Espírito Santo atue em todo e qualquer lugar, conforme ele deseja atuar. Diz também, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, um terceiro ponto para poder viver uma vida baseada no poder de transformar é entender a sua vocação. É entender que todos nós fomos chamados, fomos vocacionados para ser portadores da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Isso está para todo crente, aonde quer que esteja, falar sobre o amor de Deus. Essa é a chave para viver uma vida que pode transformar outras vidas, para viver uma vida que vai deixar um legado eterno. Reconheça a sua vocação. Reconheça que o Senhor te chamou para isso. Não te envergonhes do que o Senhor fez na sua vida, do teu testemunho, de como Ele te transformou. E não tenha medo de sofrer a causa do Evangelho. Sim? E uma última coisa, que fala muito sobre a minha vida pessoal. Sempre valorize a criança. Fale de missões para a criança. Valorize o culto infantil, a escola bíblica dominical. Valorize esses momentos para ali falar de missões para as crianças. Essas crianças precisam crescer sendo preparadas por Deus para ir ao campo missionário. Que Deus abençoe. Foi um prazer poder falar com cada um de vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite a todos. E vamos dar continuidade a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecemos ao Ministério de Louvor, agradecemos também ao Mendes na direção do culto, a todos os aniversariantes, nós queremos dar a nossa saudação, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, e agradecer a Deus também, né? Continuar agradecendo a Deus pelo dia de vida, mas essa noite Deus proporcionou esse dia de vida para nós e saúde. Pedir também pelas famílias enlutadas, aqueles que estão enfermos, continuar orando pelo pastor Júlio Paulinelli, que ainda não está bem de saúde, ainda se encontra internado. Então vamos continuar orando pela vida dele e saúde também. Oremos nesse momento, antes de passarmos a palavra do Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor proporcionou a nós. Continue nos abençoando. Obrigado por cada aniversariante. E de especial modo, Senhor, pelo irmão Acácio, que completou 97 anos de idade, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida e saúde dele, pela irmã Edna também, todos os aniversariantes, ó Deus, minha esposa, o pai que também completa mais um ano de vida hoje, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida da Ilane, Senhor, e todos os demais aniversariantes. Nós te agradecemos por cada um deles, ó Deus. Continue conosco, ó Deus, te pedimos também pelo pastor Júlio Paulinelli, esteja visitando ele, fazendo a tua vontade na vida dele, Senhor. Sabemos que não é fácil, nem para ele, nem para a família. Portanto, o Senhor é o Deus que é o Deus do impossível, pode todas as coisas. Então pedimos ao Senhor, querendo o Senhor curá-lo, nós não temos dúvida que o Senhor pode tirar ele daquele hospital e trazê-lo novamente a este mundo, ao seio da sua família, Senhor. Nós não temos dúvida disso. Mas, ó Deus, nós sempre confiamos e nos dobramos diante da tua vontade. Qual que é o melhor para ele, Senhor, então o Senhor esteja fazendo a tua vontade, a vontade da família, a nossa vontade é que ele permaneça ainda aqui conosco. Porém, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus bendito, usa a minha vida neste momento também, que a tua palavra possa falar grandemente aos nossos corações, ó Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o tema da mensagem que nós vamos pensar nessa noite é somos notados. Somos notados.
E nessa observação que as pessoas fazem de nós, eu tenho percebido, principalmente no meio do povo cristão, nesse tempo de pandemia, o que nós estamos então demonstrando às pessoas, através das nossas palavras, das nossas atitudes, e o que as pessoas estão notando de nós, de cada um de nós. E uma das coisas que eu tenho visto e ouvido é a respeito de que a igreja já está passando pela grande tribulação. E a gente percebe, biblicamente falando, que não, ainda não começou a grande tribulação. Nós estamos passando um período de tribulação, sim, mas não grande tribulação. A igreja ainda permanece na terra, a igreja que eu falo, a igreja universal, os salvos, e as nossas intercessões, nossas orações, ainda impede de que nós entremos na grande tribulação. A grande tribulação virá na terra quando a igreja for arrebatada. Então nós estamos passando princípio de dores, sim, princípio de dores, já um período de tribulação, mas não grande tribulação. Há alguns também que estão dizendo que a igreja está sendo perseguida, e não é perseguição da igreja, de forma nenhuma perseguição da igreja, porque nós temos essa liberdade. Se fosse perseguição da igreja, proibiriam-nos de pregar o evangelho, de falar do amor de Jesus, e nós não estamos passando por essa retaliação, não. Pelo contrário, estão permitindo nós fazermos essa live, estão permitindo nós gravarmos e pregar a respeito de Jesus. Estamos chegando em lugares que pessoalmente não chegaríamos, e o evangelho está sendo pregado. Se fosse uma perseguição, seria: não quero que vocês mais gravem e nem fale desse Jesus, como aconteceram com os apóstolos, os discípulos. Houve uma reprimenda para que eles não falassem mais da salvação em Cristo Jesus, não falassem mais do amor de Cristo Jesus pelos pecadores, para eles não pregar mais o evangelho. Isso foi uma perseguição. Aí o apóstolo Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí sim, proibir de pregar, proibir de falar de Jesus, mas nós não estamos sendo proibidos. Nós temos que nos enquadrarmos, e aí alguns ainda dizem que nós que estamos obedecendo às autoridades, no sentido do quê? De cooperar com elas para a luta contra a pandemia, contra esse vírus. Estão dizendo que esses cristãos que estão cooperando, e biblicamente estão pautados na Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que estar sujeitos às autoridades, desde que, repito, desde que não proíbam nós de pregarmos o evangelho. A desobediência às autoridades vem se proibir, se querer calar a nossa boca a respeito de falar do amor de Jesus, mas isso não está acontecendo. Então nós estamos cooperando com as autoridades, no sentido de lutar contra esse inimigo que é a pandemia, esse vírus, coronavírus. E biblicamente a Bíblia nos ensina que nós temos que estar sujeitos às autoridades, isso diz em Timóteo, sujeito às autoridades. Então eu não vejo nada de perseguição na igreja, pelo contrário, a gente tem que nesse tempo cooperar com a OMS, cooperar com ela, que é a Organização Mundial da Saúde, e temos que também obedecer à palavra de Deus. Mas nós somos chamados de covardes, crentes que estão negando a fé, até isso dizem que estão negando a fé, e estão lutando contra isso, e às vezes desobedecendo, abrindo a igreja, o templo, abrindo o templo, que igreja somos nós, abrindo o templo, dizendo que o templo não pode ficar fechado. Ora, outro diz que estão proibindo-nos de ir à casa de Deus. Olha, aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus, onde Deus faz morada, é em nós. A Bíblia fala bem claro no apóstolo Paulo no Novo Testamento, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. A Bíblia é bem clara dizendo: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Por quê? Deus na minha vida, Deus na vida do outro, e do outro é Deus no nosso meio. Deus habita em nós. É claro,
repito, nós temos um lugar para nos reunirmos, muito gostoso esse templo, Deus preparou para nós, é um templo nosso próprio, não pagamos aluguel, que maravilha, irmãos, e nós temos que cuidar, nós zelamos por esse lugar que Deus preparou para nós, mas agora dizer que aqui é a casa de Deus, e proibir de vir na casa de Deus, não, isso é até antibíblico, é ignorância na palavra, porque Ele habita em nós. Nós sentimos sim a falta dos irmãos, e queremos voltar à comunhão, à presença de mais irmãos aqui dentro desse templo, sim, porém nesse tempo não, nesse tempo, mesmo que voltasse, que não vai voltar agora, mas mesmo que voltasse a nossa reunião novamente presencial, com número limitado, reduzido, e bem reduzido, auxiliando aos idosos ficarem em casa, as crianças, ainda está nessa forma, até o dia que todos forem imunizados, e nós poderemos nos reunir, o número de pessoas que quiserem vir, porque aqui não é obrigado vir no templo, tem que ser pessoas voluntárias, que gostam da comunhão, que quer estar junto com os seus irmãos, de voltarmos novamente àquela comunhão gostosa, poder pegar na mão do nosso irmão, poder abraçar. Mas por enquanto nós temos que ser bíblicos. E o que é a Bíblia? Sujeito às autoridades. E a gente vê cristãos sendo notados e observados no meio da política. E aí a gente vê também dessa nota, dessa observação, a conclusão que eles têm chegado a respeito dos cristãos. Então nós somos notados. Nessa observação, há uma fala, há uma leitura a respeito dos cristãos. E nós temos que dar bom testemunho em tudo. E nessa cooperação é um bom testemunho, para que o evangelho não seja escandalizado. Essa pandemia, esse vírus não é brincadeira. Chegamos a mais de 4.000 mortes na nossa grande São Paulo, não é brincadeira isso. Já se estão falando de fazer, ou já fizeram, sepulturas na vertical, para caber mais gente. Cemitérios trabalhando 24 horas, o pessoal que trabalha no cemitério. Por quê? Porque muitas mortes. Peruas escolares, que era para levar criança, até um motorista estava falando, olha, um lugar onde que tinha muita alegria, porque criança dentro da perua, aquela alegria, aquela festa, perua escolar sendo agora levando pessoas mortas, porque não tem tanto veículo funerário para levar as pessoas, e eles então parados, porque as crianças não estão indo na escola, estão uma segunda forma de renda, um plano B, é levar corpos mortos por essa coronavírus, na perua que é escolar. Veja a situação. Então nós temos que cooperar. Pastor, falta de fé? Não. Pelo contrário, nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Não é falta de fé, ou querer tentar a Deus. Como hoje o Fernando vai nos trazer a lição, que fala da tentação de Jesus, a lição número 2, que nós vamos estudar hoje. E que o diabo quis tentar Jesus. Olha, você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Se não é o filho de Deus, então, olha só, lança-se de ti abaixo. De onde que ele estava, lançando-se abaixo. É essa lição que Fernando falou-nos, né, de manhã, a respeito da tentação de Jesus. E nós não devemos de tentar. E Jesus sempre com a palavra dizendo, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, no meio dessa pandemia, na situação que nós estamos passando, abrir igreja na desobediência e falar, Deus vai cuidar, pode ser, você está tentando a Deus. Então nós temos que estar sujeitos às autoridades. Aqui na igreja do Jardim Tápolis, nós estamos sendo notados pelas vizinhanças, por todos. E às vezes já vem pergunta, olha, a sua igreja está funcionando normalmente? Não, eu estou indo à igreja para gravar. Lá na igreja, na gravação, tem 2, 3 pessoas, no máximo 4, não passa disso, porque nós estamos só gravando, porque as pessoas perguntam, já dizendo, olha, será que estão desobedecendo as ordens do governo? Nós somos notados. Então, perante essa primeira introdução em fala, diante disso,
Nós não estamos sendo perseguidos, tira esse negócio de perseguição, não tem perseguição nenhuma, porque são cultos e missas, qualquer culto religioso, que não é para ter presencialmente. Missas também, não é somente voltada ao cristianismo, não é somente voltada aos evangélicos, mas sim qualquer aglomeração. Então não tem nada de perseguição. E graças a Deus que nós temos essa liberdade de estar gravando e transmitindo a palavra de Deus, o evangelho, a muitas pessoas. Está no YouTube, no momento que quiser assistir, vão assistir, porque não estão nos proibindo de gravar e de pregar o evangelho e ser ele transmitido a quem quiser ouvir. Somos notados. E nessa observação, as pessoas fazem uma leitura, a respeito de cada um de nós. Então eu quero falar sobre essa mensagem, esse tema, eu quero comentar com os irmãos. Quem são as pessoas que nos notam, que nos observam? Nós temos pessoas humanas que nos notam, que nos observam. Essas pessoas humanas, eu quero já generalizar, homens e mulheres, estão nos notando. Nós temos também no reino espiritual, Satanás e os seus demônios, que estão nos observando. E no reino espiritual ainda nós temos Deus e os seus anjos, que estão nos observando também. Então nós temos esses olhares, seres humanos, nos seres espirituais, Satanás e os seus demônios, e também no reino espiritual, Deus e os seus anjos estão nos observando, somos notados. Pedro Soares, um escritor, ele vai falar assim: somos notados por viver. Vivemos para sermos notados. Então somos notados por viver. Por você viver, você já é notado. Notado pelos homens, notado pelos demônios, Satanás e demônios, e notados por Deus. Vivemos para sermos notados. Então não tem como nós nos escondemos. E essa vida que ele está dizendo ali, esse escritor, ele fala da nossa vida física, biológica. Somos observados constantemente. E principalmente no nosso tempo, né, irmão? Somos observados de uma forma que às vezes nós nem percebemos. Agora com câmeras em todos os lugares, com o seu celular, com o nosso celular, né? Com toda essa tecnologia, nós somos observados em todos os sentidos. Tem pessoas que nos conhecem assim, no nosso gosto, tudo, onde a gente vai, perfeitamente. Não tem como. Os olhares dos seres humanos estão sobre nós constantemente. E na vida espiritual, vida cristã, também somos notados por viver essa vida, agora eu quero dizer essa vida espiritual. Vivemos essa vida espiritual para sermos notados. Então, eu quero começar, eu não sei se começa de baixo para cima ou de cima para baixo. Vou começar de baixo para cima, os seres humanos. Falo de baixo para cima, plano escalão dos seres humanos e os seres espirituais. Porque quando eu falo pessoas, Deus é uma pessoa, Satanás é uma pessoa divina, espiritual, mas é uma pessoa. Tem sentimentos, tem desejos, tem vontade, tem intelecto, tem sabedoria. Então são pessoas também. Então vamos começar de baixo para cima falando sobre os homens. Os homens nos notam, somos notados. Muito bem, primeiro nós vamos abrir em Reis, segundo Reis, capítulo 4. Abramos a nossa Bíblia em Reis, segundo Reis, capítulo 4, começando no verso de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali,
lá se dirigia para comer. Olha só, observou a Eliseu, essa mulher sunamita, era uma mulher sunamita que começou a notar Eliseu, e era uma mulher rica, e aí notando ela, a Eliseu, ela reteve para que ele comesse na sua casa, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. Olha só, ela observou Eliseu e reteve. Esse reter é como se ela tivesse insistido. Ela insistiu para Eliseu comer pão na sua casa. E nessa de insistir para Eliseu comer pão na sua casa, ela começou a observar o comportamento dele dentro da sua casa. Primeiro dele passar ali, ela observou dele passar ali, convidou para que ele comesse na sua casa, e ela continuou então na sua casa essa observação. Nessa observação, ela chegou a uma conclusão de notar, como nós falamos, vivemos para sermos notados. Dessa observação, dessa nota que tirou a respeito de Eliseu, olha só a conclusão que ela chegou, no versículo 9. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nessa observação, nessa nota, ela chegou a uma conclusão, porque a observação, ela vem para que nós cheguemos a uma conclusão a respeito dessa pessoa. Então nós temos que ser observadores. De não observarmos bem, nós entramos muito mal em algumas situações. Então ela observou, ela convidou, e dentro da sua casa ela ficou bem atenta, e chegou à conclusão, falou para o seu marido: eu tenho observado que esse homem que passa sempre por aqui, é um santo homem de Deus. Meu irmão e minha irmã, olha que conclusão linda que essa mulher chegou a respeito de Eliseu, pela vida que ele tinha com Deus. Por que a vida que ele tinha com Deus? Era uma mulher rica, e ela teve que insistir para que ele entrasse na sua casa. Se fosse um homem oportunista, aproveitador, ele mesmo se oferecia para ir à casa dessa mulher. Mas ele não, ela teve que insistir, porque Eliseu sempre na direção de Deus. E nessa insistência dela, fala que reteve, quer dizer, ela insistiu, com força mesmo, reteve, é de reter, aquela decisão de levar ele para sua casa. Eu acho que ele entendeu, isso deve ser coisa de Deus, porque essa mulher está insistindo muito para ir na casa dela, e foi, e acabou indo, não porque ele foi oportunista, não porque ele foi aproveitador, porque ela era rica. E quantas pessoas oportunistas, dá privilégios, como nós vemos na Bíblia, né? Privilégio de lugares, privilégio de convites, às pessoas que têm poder aquisitivo alto, e rejeitam os pobres, os necessitados, diferente de Eliseu. Ela teve que insistir. Nessa insistência, ele cedeu à insistência dessa mulher rica, para comer na sua casa, e ela, observando ele, chegou à conclusão que ele era um santo homem de Deus. Tenho observado e notado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Meu irmão e minha irmã, que bom é quando você é notado e observado. Você é notado e observado. E qual que é a conclusão que a pessoa chega a respeito de você? Eu tenho lido o jornal e eu tenho ficado triste com algumas conclusões dessa notificação, dessa nota, de sermos notados como cristão. Eu tenho me envergonhado às vezes de atitudes de cristãos que a gente vê exposto nos jornais, por uma atitude muito ruim, uma atitude de, até teve um escritor que colocou, um escritor teólogo que colocou de infantilidade, e até duvidando de aqueles que querem a igreja realmente aberta nesse tempo de pandemia, duvidando se querem mesmo cultuar a Deus. Será que esse é culto a Deus? O culto a Deus não é em qualquer lugar. A Bíblia fala que nós temos que cultuar a Deus em espírito e em verdade. Por que essa pressa? Por que essa luta para que a igreja fique aberta? Será que não é com intenções monetárias? Olha só o que eles têm observado e têm notado.
E a gente não pode tapar os olhos, porque infelizmente, ontem eu conversando com a minha esposa, infelizmente houve um comentário dizendo que alguns pastores estão passando necessidade, porque as igrejas estão fechadas. Nós temos que procurar abrir logo as igrejas, porque tem pastores passando necessidades. Por quê? Porque as igrejas estão fechadas. Olha só, e aí a gente fala, como é que nós vamos então desmentir uma nota dessa no jornal, sendo que a gente escuta uma fala dessa? Vamos abrir logo aí as igrejas, porque tem pastor passando necessidade financeira. É um escândalo, irmãos, é um escândalo, não deveria. E graças a Deus, eu falo não para a honra e glória no meu nome, e nem para a honra e glória dos irmãos, mas para Deus. Deus tem tocado no coração dos irmãos, e graças a Deus os irmãos têm contribuído, tem ofertado, e sem a gente forçar qualquer situação, e eu sei que não tem faltado nada na casa dos irmãos, tendo essa observação, essa nota, essa notificação, porque quando eu compro a cesta básica e deixo aqui na igreja, eu pergunto sempre para a diaconisa Cida, irmã Cida, alguém procurou a senhora que estão necessitados de alguma cesta básica? Ela fala, pastor, graças a Deus, não. Os irmãos, graças a Deus, estão supridos. Então eu vou atender lá fora. E a gente tem ajudado pessoas lá fora, porque dentro da nossa casa, graças a Deus, não tem faltado nada. Quando eu falo da casa, na nossa casa secular e também aqui no templo e na casa dos irmãos. Graças a Deus. É isso. Agora, se o pastor está passando necessidade, é porque alguns irmãos estão sendo negligentes. Talvez muito desemprego, vamos dizer assim, talvez muito desemprego, tudo, ou por quê? Porque não estão indo presencialmente, não estão fazendo a transferência, não estão fazendo Pix, não estão fazendo essas coisas que deveria de continuar, mesmo em tempo de pandemia, dizimando e ofertando na casa de Deus. E aí vem essa notificação dessa pessoa, dizendo que pastores estão passando necessidade, porque as igrejas, o templo os templos estão fechados. Somos notados, somos observados em todas as nossas atitudes. Eliseu confiava totalmente em Deus, e ele de passar ali, talvez era a hora do almoço, a hora de tomar o café, e ele passava ali, sempre caminhando ali, no ministério, fazendo a vontade de Deus. Deus não deixa faltar o pão na mesa dos seus servos fiéis, e toca no coração das pessoas, sem ele precisar mendigar. Porque o salmista Davi diz isso, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. No sentido de confiar no Senhor, e o Senhor supre as nossas necessidades. Muito bem, primeiro que estão notando são os homens. Como que você é notado no lugar onde você está? Onde você passa? Nas suas ações, nas suas palavras, nós somos notados. Então, primeiro, os homens, falo homens, generalizando, homens e mulheres estão nos observando. Segundo olhar que está sobre nós, são os olhares dos demônios. Satanás e os seus demônios estão nos observando como cristãos. Eu quero ler o texto em Atos, no capítulo 19. Atos 19, vou começando no versículo de número 13. Os demônios também nos notam. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço bem,
eu notei a vida de Jesus. Ele foi observado por mim. Jesus, eu conheço. E sei quem é Paulo. Olha, Paulo também, eu sei quem é Paulo. Eu já notei muito bem sobre a vida dele. Eu conheço, eu observei muito a Paulo. Olha só. Mas vós, quem sois? Como dizendo, notando vocês, filhos de Seva, notando vocês, eu não conheço vocês como nada. Como diz a gíria aí, né? O pessoal, quando a gente vê alguma confusão, fala assim, eu conheço você como nada. Conheço você como nada. É isso que os demônios falam, os espíritos malignos, falaram a respeito dos filhos de Seva. E vocês, quem são? Vocês para mim são nada. Eu observei a vida de Jesus, conheço ele. E também eu sei quem é Paulo, conheço Paulo, um servo de Deus. Ele conhecia o Paulo como servo de Deus, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a qual expulsou muito deles na vida de outros. Que até a Bíblia fala que até a roupa de Paulo curava, expulsava os espíritos malignos. E aí vocês, quem são? Olha só, que vergonha para os filhos de Seva, 7 filhos. Sabe o que aconteceu? Eles queriam serem notados, queriam fazer aquilo como espetáculo, porque viram o apóstolo Paulo expulsando demônios, viu o apóstolo Paulo curando as pessoas. Mas o apóstolo Paulo estava cheio da unção de Deus, era um homem como Eliseu, um santo homem de Deus, separado por Deus. E ali, na sua atitude, na unção do Espírito Santo, os filhos de Seva quiseram imitá-lo. Mas ninguém imita a unção de ninguém, irmãos. A unção é pessoal. A vida espiritual é pessoal. A gente vê, tem pessoas querendo imitar pregadores, tem pessoas querendo imitar cantores que tem aquela unção, não sai da mesma forma. Sai uma palavra seca, sai um cântico seco. Por quê? Porque não tem a unção do Espírito. Não tem como imitar. E aí eles quiseram imitar. Conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só. Aí esse Jesus que Paulo prega não tinha nem intimidade com Jesus. E aí, o que aconteceu? O demônio, Jesus eu conheço. Na observação, eu sei que ele é um filho de Deus. Paulo, também conheço. Na observação, eu sei que é um santo homem de Deus. Mas vocês, não conheço como nada. Veja bem, os demônios nos observam. Nós estamos sendo notados pelos demônios. Então, nossa vida cristã, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã, porque nós perdemos muita autoridade e até passar vergonha, porque os demônios podem nos desfazer ou bater também, como nós vamos ver depois. Por quê? Porque não vê uma vida santa, não ser um homem santo de Deus e não ser uma mulher santa de Deus. Vivermos para sermos notados pelos homens e por Satanás e os seus demônios. Vivemos para sermos notados por Deus também e os seus anjos. Provérbios, eu quero ler em Provérbios capítulo 5, verso 21. Provérbios 5, 21. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Vou repetir. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Olha só. Deus e os seus anjos estão com os olhos fitados em nós, observando todos os nossos caminhos. Por isso que não é o templo, irmãos. Repito novamente,
e quero repetir, porque eu não estou desfazendo do templo, eu não quero que os irmãos entendam, pastor, então você não, eu tenho um zelo pelo templo, sim, gostoso estarmos aqui, muito bom, ainda mais quando os irmãos voltarem, porém, não é só aqui, não seja um cristão somente no templo, ou no domingo, constantemente nós estamos sendo observados por Deus, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós estejamos, os olhos do Senhor estão ali, no nossos caminhos, nas nossas veredas, Deus está observando, então nós somos observados por Deus, também os seus anjos, e não adianta querer enganar, esconder, você pode esconder do homem, você pode esconder da sua mãe, você pode esconder do seu pai, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu esposo, mas você não esconde nada de Deus, Deus está te observando em todos os seus caminhos, não é quando fecha aqui o templo, e a gente vai para casa, que Deus fecha os seus olhos ou vira as costas para nós, Ele continua olhando os nossos caminhos, as nossas veredas, somos notados por Deus, e aí que está, que gostoso é quando nós temos essa visão, de sermos notados por Deus, observados por Deus, a nossa conduta muda, deve mudar, de saber, olha, minha esposa não está aqui, mas Deus está, então meu comportamento mesmo longe da minha esposa, continuará sendo o mesmo, porque primeiramente, antes da minha esposa, eu sei que os olhos do Senhor estão ali, e eu quero agradar, eu quero que Deus tenha uma boa observação a meu respeito, meu pai não está lá, minha mãe não está lá, mas você tem ciência, jovem, que os olhos do Senhor estão naquele local, então mesmo meu pai e minha mãe não estando aqui, eu sei que Deus está, então eu vou procurar fazer as coisas certas para agradar a esse Deus, porque Deus está vendo, e assim sucessivamente, por isso que nós temos que entregar sempre nas mãos de Deus, não adianta aqueles ciúmes doentio, e toda hora ligando para saber onde o seu marido está, toda hora ligando para saber onde a sua esposa está, onde o seu filho está, descansa no Senhor, sabe que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e se ele tem essa consciência, com certeza, por isso que nós temos que ver quem é o homem que você tem, quem é a mulher que você tem, qual é o filho que você tem, porque se ele tem essa consciência de Deus, fica tranquilo, fica tranquila, porque se tem essa consciência de Deus, mesmo estando fora, longe de você, ele não vai te trair, o filho também não vai mentir para você, a filha também não vai mentir para você, o esposo ou a esposa, porque tem ciência que Deus está presente, mas se não tem compromisso nenhum com Deus, se não é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, com certeza, quando você virar as costas, está fazendo coisas erradas, porque não tem essa consciência, não tem esse compromisso, não é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Agora, se você observa isso no seu filho, observa seu filho, vê se ele é um santo menino, um jovem de Deus, um santo jovem de Deus, uma santa jovem de Deus, vê se é, se for, fica tranquilo, pode deixar aí, tem consciência que Deus está ali, Deus está vendo, mas se não é, se você vê mundanismo, com certeza, infelizmente você tem que se preocupar e muito, porque sabe que você virou as costas, está fora dos seus olhos, vai praticar coisas erradas. O que nós temos que implantar então no coração dos nossos filhos? É o temor a Deus. Se o seu marido teme a Deus, se a sua esposa teme a Deus, se o seu filho teme a Deus, com certeza tem ciência que os olhos do Senhor, como nós lemos aqui, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Fica tranquilo. Por isso que ciúmes, mas ciúmes é demonstração de amor. Não, ciúmes é demonstração de a pessoa pensar que o outro é propriedade dele, ou propriedade dela. Mas ciúmes é zelo. Um zelo, no sentido de um zelo num cuidado, sim, de um cuidado, mas há ciúmes doentio, há uma coisa de uma possessão, então isso é doentio, isso não é saudável, nem para você que tem esses ciúmes doentio, e nem para a pessoa que está recebendo essa pressão desses ciúmes.
cristão, homem de Deus e mulher de Deus, não tem esse ciúme doentio, descansa no Senhor. E se você casou com um homem crente, uma mulher crente, você não precisa ter ciúmes doentio, como eu já disse. Porque a pessoa, primeiramente, antes de você, ela procura agradar o coração de Deus. Somos observados e notados, para repetir, quero que fique bem gravado na sua mente. Você tem que se preocupar sim, do que os homens estão observando em você e qual é a conclusão que chega a seu respeito. Nós temos que nos preocuparmos com isso, porque somos notados pelos homens, somos notados pelos Satanás e os seus anjos, e somos notados por Deus e os seus anjos. Nós temos que tomar cuidado e observar o que estão observando em nós. E quando há uma boa observação em nós, qual que é o resultado, pastor? Qual que é o resultado de nós, então, cuidarmos da nossa vida? Como diz aquele escritor, que nós somos notados constantemente, somos notados por vivemos para sermos notados. Então, qual que é a observação e o que é no que nós recebemos com essa observação? Voltando lá para Eliseu, quando a mulher rica reteve Eliseu para ficar na sua casa, ela também fez essa observação com o seu marido. Eu tenho observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela também falou com o seu marido: façamos aqui um quarto, colocamos aqui uma cama, e também uma mesa e uma cadeira, e também um candeeiro, um acendedor aqui, para que quando ele passar aqui, a gente tenha mais tempo com ele aqui na nossa casa, para que quando ele passar aqui, ele possa se deitar, não só comer pão, mas vai se deitar, ele vai descansar, ele vai ter sua mesinha ali, para ele, se ele quiser fazer algum estudo, ou mesmo para ele comer bem confortável ali, vai ter sua mesa, sua cadeira, e também ele vai ter ali seu candeeiro, sua luz. Olha só, quando um homem, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, e a pessoa observa isso, ela tem prazer de receber na sua casa. E não somente prazer, que essa mulher rica preparou até um quarto especial para Eliseu ali, porque viu que ele era um santo homem de Deus. Então a pessoa quer ficar perto, próximo dessa pessoa, desse santo homem de Deus, dessa santa mulher de Deus. Marido, vamos fazer um quarto, vamos colocar ali a cama para ele descansar, vamos pôr uma mesa, uma cadeira, para que ele fique aqui, e também vamos iluminar esse lugar, porque a gente quer, como se dizendo assim, a gente quer que ele fique mais próximo de nós, mais perto de nós, porque ele é um santo homem de Deus. E não falta nada. Para um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, ela é uma mulher rica, ele não foi pedir, ele não bateu, como nós lemos, ela reteve, ela insistiu para que ele entrasse na sua casa, ele não foi lá, ele não foi se aproveitar dela, não foi um aproveitador, ele não foi oportunista, mas ela teve o prazer de recebê-lo na sua casa, porque era um santo homem de Deus. Quando os demônios observam a nossa atitude, o que nós recebemos autoridade sobre eles? Eles sabem quem é de Deus, e quem é um santo homem de Deus e quem não é. Os filhos de Seva, por não ser homens de Deus, e era filho de um sacerdote, dos principais do sacerdote, os 7 filhos de Seva, eram filhos de uns sacerdotes, mas eram religiosos, não tinham uma intimidade com Deus. Olha, esconjuro-te, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é e vocês quem são, e deu uma surra neles. Olha, perderam toda a autoridade. Então quando os demônios observam num homem que se diz cristão, ele vai observar a vida desse homem, e nessa vida ele vai ter a conclusão de que se é um santo homem de Deus ou não. Se não é um santo homem de Deus, passa vergonha, vocês quem são? Não conheço vocês como nada, vocês não são um santo homem de Deus. E deles uma surra, que tiraram até a roupa deles, eles correram nu. Olha que vergonha, quem é vocês? Agora, quando se observa e vê como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, fala como falou de Paulo e de Jesus. Jesus eu conheço, Jesus é um filho de Deus, Paulo também
Paulo é um homem de Deus, mas vocês, eu não conheço como nada. Perde totalmente autoridade, e aí se depara com uma pessoa endemoniada, com uma pessoa que está sendo opressa pelo demônio, ou possessa pelo demônio, não tem autoridade para expulsar, porque o demônio observa na vida desse cristão, e é um cristão de fachada, é um cristão que não tem a unção de Deus, não tem o poder de Deus na vida dele, não é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, não tem autoridade sobre os demônios, e aí tem que chamar alguém, aí tem que ligar às vezes para um vizinho que é crente, vamos chamar aquele crente, que aquele crente é fervoroso, aí tem que correr, chamar um vizinho, chamar outro, porque os demônios para ser expulso, não é para um pastor, não é para um diácono, é para qualquer homem e mulher de Deus. Se é um homem e mulher de Deus, santo homem e mulher de Deus, santa mulher de Deus, tem autoridade para expulsar os demônios, tem autoridade. Não é para pastor só, não é para diácono ou outro tipo de título cristão, é para todo santo e santa, santo homem de Deus e santa mulher de Deus. E os demônios conhecem quem são esses santo homem de Deus e quem são essas santas mulheres de Deus. E Deus quando observa, Ele vai observar, como nós falamos lá, observando Deus todos os caminhos, as veredas dos homens, e se essa observação Deus vê algo bom, porque toda vez que há uma observação, há uma resposta daquele que está observando, ou uma resposta positiva ou negativa. E quando Deus observa e vê o caminho do homem, e esse caminho agrada a Deus, Deus tem prazer de abençoar esse homem, Deus tem prazer de abençoar essa mulher, porque vê os caminhos retos diante de Deus, não porque é perfeito, mas porque se dobra diante de Deus, se observa, vigia, obedece a palavra de Deus, e aí se desvia do mal, e quando chega a escorregar, já confessa o seu pecado, Senhor, me perdoa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter tido essa atitude, me perdoa, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser uma cristã, eu quero ser um santo homem de Deus, eu quero ser uma santa mulher de Deus, eu quero te agradar em todos os meus caminhos. E aí Deus abençoa, como foi Jó, que Deus observou a vida de Jó também, e quando Deus observou a vida de Jó, e aí Deus disse, o próprio Deus dando testemunho de Jó ao demônio, viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, fiel a mim que é Deus, né? Fala a mim, a Deus, e que se desvia do que? Do mal. Olha que testemunho lindo, Deus dando testemunho dele. Deus é aquele que os olhos estão em todos os lugares, não é aquele testemunho de uma pessoa que vê a gente na igreja e fala assim, eu vejo que essa pessoa é um santo homem porque está todo domingo na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, mas ninguém sabe na sua casa quem ele é, ninguém sabe no trabalho, no seu dia a dia, mas Deus sabe. Quando Deus dá um testemunho de alguém, não está dando testemunho só porque ele está na igreja, no templo, não. Deus dá um testemunho de alguém porque vê ele no templo, vê ele na sua casa, vê ele no trabalho, vê ele onde quer que ele esteja. Quando Deus dá testemunho, é assim, é completo na vida dele. E aí, as bênçãos do Senhor. Então, o homem vai glorificar a Deus por ver o seu testemunho. Os demônios vão glorificar a Deus por ver o seu testemunho, porque vai falar assim, ele eu conheço, Paulo eu conheço, como dizendo, é um santo homem de Deus, e Deus também vai te abençoar, e o nome dele vai ser glorificado, porque a pessoa vai olhar e vai ver Deus na sua vida, e por ver Deus na sua vida, o nome dele é glorificado. Olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Quem é glorificado nisso? Não somos nós, é Deus, porque ele só é assim, porque Deus é na vida dele, ela só é assim, porque Deus é na vida dela, e assim Deus nos abençoe, irmãos. Então aquela frase, nós vivemos para sermos observados, de Pedro Soares, e é bem assim, você vive, meus irmãos, é a vida cristã, para ser notados, nós vivemos para sermos notados, e essa nota é para bênção na nossa vida, vivemos para sermos abençoados, mas abençoados através do quê? Da nossa vida perante os homens, os demônios e Deus também, porque o demônio é acusador, ele não vai deixar você ser abençoado por Deus, se ele olhar uma coisa em você e falar assim, esse aí, você vai abençoar esse aí, esse é o seu filho, ele acusa, ele é acusador, a Bíblia fala em Apocalipse, acusa de dia e de noite, então que ele possa ver em nós um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, continue nos abençoando grandemente, Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou, e nós estamos, por viver, somos notados, irmãos, e nós vivemos para sermos notados mesmo, mas que essas pessoas que nos observam possam glorificar o teu nome,
por ver em nós, homens de Deus, por ver cada uma das irmãs, mulheres de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja com todo o povo que chama pelo teu nome, reunido aqui em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém.